Haverá rumores de guerra, nação contra nação. Guerras. Não passou, segundo os historiadores, um século sequer sem guerra. Estima-se, desde que o homem está na Terra, sabe quantas guerras, gente? 15 mil guerras. 80% de conotação religiosa. Mata-se em nome da divindade, em nome de Deus. E a gente vê as notícias, rumores, não estamos vivendo rumor de guerra, parece que Jesus falou hoje, né? Rumores de guerra, teve a nação americana e a Coreia do Norte, guerras instaladas, né? Nação contra nação, porque o livro dos Espíritos fala, é o predomínio da nossa natureza animal, desejo de dominação, sobre a natureza espiritual, que deveria ser de somatória, de cooperação. Fome, 1 bilhão de pessoas passam fome hoje, 1 bilhão. A cada 3 a 5 segundos morre uma pessoa de fome na Terra. 1% da população detém 50% da riqueza mundial. 1% detém 50%. Então a gente vê a desigualdade. Então Jesus previu isso por quê? Porque ele sabia dos desalinhos morais. Quanto mais evoluído é o espírito, diz Kardec, na Gênese, é como se estivesse no cume de uma montanha e olhasse lá embaixo um viajante que vai começar a viagem na planície. Quem está no cume da montanha vê os perigos, o rio, os ladrões escondidos, vê tudo. E se pudesse conversar com o viajante da planície, falaria, cuidado, lá à frente tem um ladrão, cuidado com a ponte quebrada, cuidado com aquele atalho. Aí Kardec fala, quanto mais evoluído é o espírito, mais alto ele está no cume da montanha e mais visibilidade do futuro ele tem. Embora eles sejam muito comedidos em falar de futuro. Jesus, o espírito mais puro, nós conhecemos, ele tem essa visão mais dilatada. Então, quando a gente lê o sermão profético de Jesus, parece que foi escrito hoje, porque seria este momento que Jesus sabia dessa transição planetária, pelo qual nós passaríamos. Pestes, doenças que estavam superadas voltam hoje, porque a Terra, vibratoriamente, a psicosfera do planeta, ainda de um mundo de provas e expiações, ela cria uma ambientação para que vírus, bactérias, bacilos aqui proliferem, conforme o espírito André Luiz muito bem estuda nas suas obras. Esses bacilos, vírus mentais, que vão sendo forjados pela mente humana, e encontram ambientação, porque o pensamento da maioria ainda é de sombras, ainda que seja na modalidade neutralidade e indiferença. E aí as pestes continuam. Nós temos a AIDS há mais de 30 anos atormentando a criatura humana, e vai dengue, volta dengue, e doenças, e volta, porque o nosso pensamento, a nossa ausência de transformação moral, nos ata a esse processo de infelicidade, que nos predispõe ainda a essas doenças, essas pestes, tremores de terra. Serei levados ao tribunal por minha causa. Que tribunal Jesus falava, gente? Qual tribunal Jesus falava? Não é o tribunal de justiça, graças a Deus. Senão já temos muito serviço lá, né? É o tribunal da própria consciência. Sereis levado ao tribunal por minha causa. Porque à medida que o Evangelho do Cristo vai lenta e paulatinamente nos tocando a alma, e a nossa consciência vai despertando, e nós vamos entendendo que felicidade, conforme está no Livro dos Espíritos, é aproximar-se da lei de Deus, que é de amor. À medida que nós vamos agindo equivocadamente, a consciência acusa o erro. E nós vivemos um momento muito interessante na Terra, onde as tentações são muito fartas. E às vezes a gente cede, a consciência acusa. Né? A consciência acusa. Há muitas facilidades, a porta larga. Por isso aquela orientação do Cristo, vigilância e oração, nunca foi tão importante quanto os dias atuais. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Por isso ali está escrito, ó, quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte à cidade. O que é isso aí? Quando a gente vai se elevando, tomar cuidado para não cair a sintonia, o equilíbrio. Quem subir, não desça. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão descendo. E isso não significa retrocesso espiritual. É porque a pessoa ainda estava
sedimentando as conquistas morais. E falhou. Eu, por viajar muito com palestra, e aqui eu faço a justificativa, nós tomamos aquelas multas de trânsito e passou de 21. E eu vou fazer uma defesa porque eu não sou pé pesado, como diz a turma, eu não gosto de correr. Eu estou viajando com meu filho, mas você entra em cidades que a gente não conhece, passa em locais, é 40 por hora, 50. Então eu peguei várias multas assim, era 50, 55, era 80, 82. Peguei as multas. Aí veio lá a suspensão da habilitação. E aí, como o comunicado era muito sucinto do correio, eu liguei para um colega meu que era delegado de trânsito da cidade. Olha, eu recebi aqui a notificação para entregar a habilitação. Recebeu? Recebeu. Qual que é o seu número, o seu CPF? Digitou. Ah, mas aqui está fácil de resolver, porque você ultrapassou 2 pontos só. Então você pega uma das multas que ainda está no prazo, que eu estou vendo aqui, se transfere para sua esposa. Eu imprimo aqui o formulário, ela assina como sendo responsável, tira os pontos, aí não tem mais suspensão da habilitação, está resolvido, ok? Eu desliguei o telefone, aquilo foi tentador. Falei, que beleza, né? Não vou precisar entregar a habilitação, né? Só que daí, o tribunal, mas não está certo. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro que é falsidade ideológica, a gente recebe o documento e vai dizer que era outro que estava dirigindo, não era nós. Aí eu pensei, liguei para ela, ele falou assim, na conversa ele falou assim, todo mundo faz isso. É o que a gente sempre escuta, né? Daí eu liguei para ele, é um amigo meu, eu falei, agradeci, falei, eu não vou fazer, por quê? Eu falei, por opção, porque se for falado para ele de tudo que a gente aprende no Espiritismo não dá certo, por opção não quero fazer, muito obrigado, eu vou entreguei a habilitação, etc. Então são as tentações. Então, o momento da transição, que nós que temos essa visão, e os cristãos, é o momento de não descer, é o momento de manter-se fiel, pulcro. E essa pulcridade, essa fidelidade, essa perseverança, ou essa coragem moral, como diz Lacordaire no Bem Sofrer, é que vai se constituindo nessa base da nossa felicidade, da nossa alegria de viver, porque senão depois fica a inquietação da consciência, por que eu fiz desse jeito, por que eu não pensei melhor, e enquanto durar esta inquietação, é um processo para nós de infelicidade, né? Haverá grande miséria sobre a terra, o sol se escurecerá, os cogumelos da bomba atômica, Jesus já previa, Amélia Rodrigues, os cogumelos tamparam o sol, a luz do sol, a lua não dará luz, a sua claridade. Quando as superpotências, na chamada Guerra Fria, quiseram chegar primeiro à lua, para transformar a lua numa base de armamento, para atacar umas às outras, né? As potestades do céu serão abaladas, o céu e a terra passarão, mas não passarão minhas palavras, porque as palavras de Jesus, conforme disse Simão Pedro, e virou um livro do Chico, né? Palavras de vida eterna, de sabor eterno, é o caminho da felicidade, não há outro caminho, não há outra psicoterapia para a nossa felicidade, para que a gente possa aderir a este momento da terra. Aí quando fala de data limite, quanto a esse dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, somente Deus sabe. Colocará as ovelhas à direita e o bode às esquerdas, e por toda a terra habitada será pregado o evangelho, e daí será o fim. Fim do quê, gente? Fim de uma etapa, fim de um ciclo, fim do homem velho, inaugurando uma nova era na terra, do mundo regenerado, né? Aqui eram algumas frases da Gênesis, né, que eu já fui mencionando aqui ao longo da nossa fala, né? Ó, em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Algumas crianças que estão renascendo hoje, sejam essas de Alcione, missionários do passado, ou almas comuns da terra, mas já sintonizadas com essa nova era, já vêm predispostas, não é, a essa mudança, né? E conforme nós falamos na obra Transição Planetária, do Divaldo, lá fala da vinda dos espíritos de Alcione, dos missionários do passado. Qual é a diferença? Sempre os missionários reencarnaram na Terra. É um movimento natural de impulso evolutivo, mas neste momento, e daí a nossa felicidade, porque sabemos da atuação do Cristo, que não nos deserda nunca, agora é massiva. É algo
além do que vinha acontecendo até então. Então, são grupos imensos de espíritos reencarnando, junto com esses de Alcíone, que vieram, né? Por exemplo, Emmanuel já reencarnou no ano 2000, né? Eu tenho um filho que nasceu no começo de 2001. Eu estou ali meio fazendo as contas, dá certinho com o Emmanuel, viu? Não é esse que está comigo aqui, viu? Ele tem mais ou menos naquele período que Emmanuel reencarnou, né? Divaldo diz que Joana de Ângeles está na iminência de reencarnar, né? Os franciscanos estão reencarnando, Francisco de Assis lá adiante, conforme nós falamos, né? Alcíone, etc. Então há toda uma orquestração. Nós temos essas informações. Por que vem de Alcíone? Eu achei interessante essa abordagem do Filomeno. Porque como são espíritos que não têm vínculos com a Terra, eles não têm o problema dos reencontros dolorosos do passado. Porque às vezes a gente está aqui na Terra, estamos caminhando mais ou menos bem e tal, daqui a pouco vem um espírito do nosso passado, a quem nós causamos mal, ou etc., e mexe com os nossos sentimentos, com as nossas paixões, tumultuam as nossas vidas, esses reencontros dolorosos do passado. Eles não têm, porque estão vindo de um outro planeta, né? Então, por isso eles conseguem prosseguir com mais fidelidade e mais fortes, né? Moralmente. Já estão em colônias espirituais próximas à Terra, se acostumando ao hábito terreno, né? Porque eles têm hábitos diferentes lá, né? E os obsessores acabam identificando esta ideia e vão tentando dificultar. Há uma ação espiritual. Quem lê a obra Perturbações Espirituais, do Divaldo, que é uma leitura obrigatória, para dirigente de casa espírita principalmente, juntaram-se no mundo espiritual alguns espíritos do islamismo, do judaísmo, abrindo mão das diferenças religiosas, e pessoas que foram lesadas pelo cristianismo, nas cruzadas e na Inquisição. Se agruparam, juntaram forças, como acontece na Terra, hoje as facções juntando forças para promover o mal, e estão combatendo Cristo, combatendo o bem. Sabem desse, Filomeno chama Armagedon espiritual. Então é um momento de muito comprometimento. De muito comprometimento. Não basta apenas estar convencido da transição, convencido do que é felicidade. Nós temos que estar convertidos. Convencimento é o primeiro passo. Convertidos é quando a nossa conduta passa a ser uma carta viva do Evangelho, como diz Paulo de Tarso. Então são momentos de muita ação espiritual inferior, de muita ação dos encarnados inferior, mas também de muita ação dos encarnados no campo do bem, da luz, e muita ação aqui na Terra. Então, na verdade, aquela simbologia do duelo do bem e do mal, da luz e da sombra. A Terra vive um momento praticamente desse, definidor, difícil, que nós vamos escolher. Por isso o momento é muito grave, propondo graves reflexões e elevação de sentimento, de modo a se contribuir de maneira eficaz para que esse tormentoso período de transição seja abreviado. Eu achei interessante ou seja abreviado. Então não tem data. Se os homens quiserem aderirem ao bem, nós podemos inclusive abreviar, antecipar essa chegada do mundo de regeneração. Depende das nossas escolhas, das nossas ações. Livro dos Espíritos, nós vamos para o último slide agora. Livro dos Espíritos. Os maus são audaciosos. 932. E os bons são tímidos, mornos. Os bons ou os bem-intencionados, porque tímidos, porque ainda não estão convictos, deixam que o mal ocupe espaço. E nem vamos entrar e falar que a mídia prioriza o mal. Por isso, divulguem, gente. Eu acesso quase que diariamente. Você pode cadastrar no WhatsApp. Todo dia você recebe uma mensagem. sonoticiaboa.com.br. Há muitas pessoas promovendo o bem nos diferentes segmentos religiosos. Há muitas almas encarnadas na Terra já desejando inconscientemente, porque às vezes não tem a informação espírita, mas desejando inconscientemente, porque trazem dessas lembranças do mundo espiritual, o mundo regenerado. Que nós possamos ser esses, né, nessa busca da felicidade, nós possamos ser esses que vai ofertar a nossa mão, o nosso trabalho, o nosso suor, em prol dessa causa maior, que é a causa do bem. A causa não é nossa, a causa é do Cristo.
E vai se dar, é inevitável. Se eu não fizer, outro faz. Se um grupo não fizer, outro adere. O fato é que nós estamos sendo convidados a entrar em sintonia com essas almas trabalhadoras do mundo de regeneração, para que nós possamos ser um trabalhador, ainda que modestos, mas um trabalhador que possa colaborar para essa implantação do mundo regenerado. Mede-se a grandeza de um cidadão pelos esforços que empreende para melhorar-se, trabalhando em favor de uma futura sociedade mais justa e mais feliz. Eu só sou feliz se onde eu meio está feliz. A nossa felicidade depende da felicidade do outro. Enquanto a gente tem ainda pessoas passando fome e eu não faço nada, eu passo indiferente, que felicidade é essa? Agora, se eu sou aquela pessoa feliz, convencida e convertida dos preceitos do Cristo, e no meio onde eu estou, no bairro onde eu estou, na rua onde eu passo diariamente, eu sou aquele que vou diminuir a fome material e espiritual, aquele que vai se sacrificar por fazer o melhor, eu já estou construindo a felicidade dentro de mim e estou ajudando a colaborar para a felicidade coletiva. Porque sozinho ninguém muda o mundo, mas são essas somatórias de esforços de pessoas que percebem, entram em sintonia com essas vibrações melhores desse momento. Por isso, no momento de desânimo, de tristeza, de apatia, oremos, diz Lacordaire, naquela lição Bem Sofrer e Mal Sofrer, oremos, para que a gente possa sair do desânimo, da apatia e movimentemos essas energias que a prece permite, a fim de que, reabastecidos espiritualmente, como no encontro dessa natureza, saiamos sintonizados com o mundo regenerado, para que possamos, melhorando-nos, sendo felizes, possamos colaborar para a melhoria e para a felicidade do outro, servindo sempre. Não há honra maior do que nesses tempos difíceis e definidores de hoje, optar conscientemente pela luz. É uma honra muito grande nos dias de hoje poder trabalhar na vinha do Senhor. É o convite que a veneranda doutrina espírita nos faz. Muito obrigado por este primeiro momento. Que Jesus continue conosco. Muito obrigado.